John Stuart Mill foi um filósofo inglês e um dos maiores pensadores do século XIX. Foi o responsável por lançar as bases da revisão do utilitarismo como ideologia suprema e dedicou seu estudo de numerosas questões sociais de seu tempo. John Stuart nasceu em Pentonville, no subúrbio de Londres, Inglaterra, no dia 20 de maio de 1806. Era o filho mais velho do filósofo e economista escocês James Mill. Em relação a seu casamento, em 1830, conheceu a jovem Harriet Taylor, esposa de um amigo, e se apaixonou. Como era um intelectual de renome e o caso repercutiu nos círculos de elite, seu comportamento foi abertamente reprovado pela sociedade inglesa. O amor platônico se arrastou por mais de 20 anos, e depois da morte do marido, o casamento com a viúva foi realizado em Paris. Tal acontecimento o fez um grande precursor do movimento dos direitos das mulheres. Em 1843, John Stuart Mill publicou o Sistema de Lógica, que se tornou sua principal obra filosófica, em que escolheu o método indutivo como instrumento científico do conhecimento. Mill afirmou que a dedução não é mais que uma manifestação generalizada dos mecanismos indutivos do pensamento. Sobre suas teorias, uma delas era o liberalismo, que defende a liberdade do indivíduo acima de qualquer tipo de coletividade. Quanto maior a liberdade do indivíduo, maior o bem-estar geral da população. Princípio de dano. O único propósito pelo qual o poder pode ser exercido com razão sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada contra sua vontade é evitar danos aos outros. Sua liberdade é limitada pelo dano que pode causar às outras pessoas. Liberdade de expressão. Ao criar um ambiente liberal em que diversas opiniões, algumas verdadeiras e outras falsas, competem, cria-se um ambiente propício para chegar-se à verdade e para os indivíduos exercerem sua razão e progredirem intelectualmente. Empirismo é uma teoria filosófica que argumenta que todo o conhecimento humano deve ser adquirido de experiências, ou seja, a partir de suas vivências e não instintos, ou conhecimento nato. Os indivíduos vão adquirindo saberes, consciência e aprendizado. Feminismo se opõe à crença de que as mulheres deveriam ser submissas. Dizia que a instituição do casamento era desigual, já que dava inúmeros direitos aos homens e pouquíssimos à mulher. Era comum, por exemplo, que os salários das mulheres fossem pagos aos seus maridos e não a elas. Utilitarismo. Toda política deve buscar a máxima felicidade possível para o máximo de pessoas possível. Para ele, a felicidade oriunda de prazeres intelectuais era superior à felicidade oriunda de outras fontes. Felicidade é algo pessoal. Prazer é considerado bem e dor é considerado mal. Política. Ir à guerra por uma ideia, se a guerra é agressiva e não defensiva, é tão criminoso quanto ir à guerra por território ou lucros, pois é injustificável forçar nossas ideias sobre outras pessoas, obrigá-las a se submeterem à nossa vontade em qualquer aspecto. Outras frases importantes ditas por Mill foi: o valor de um Estado é o valor dos indivíduos que o compõem. E, raramente, há algo que aproxime da garantia de que a intervenção, mesmo que bem-sucedida, seria para o bem das pessoas, ou seja, ele era contra intervenções. Segundo ele, a educação e a evolução intelectual dos cidadãos deveria ser um dos objetivos do Estado, e sempre respeitando o livre debate de ideias e a pluralidade de opiniões. O conhecimento para Stuart. A lógica é a ciência da evidência e da autenticidade, e Mill estuda a lógica dos conceitos e das proposições, pois são nas proposições que habitam toda a verdade e todo o erro. Elas têm que extrair sua verdade ou sua falsidade da experiência. E as proposições são as células que formam o corpo de toda a argumentação, e as experiências que formam as células são sempre singulares, ou seja, todos os conhecimentos e todas as verdades da humanidade são de natureza empírica. Para entender melhor o processo de formação das induções, Mill propõe 4 métodos: o da concordância, da diferença, das variações concomitantes e o método dos remanescentes. Todos esses métodos têm por fundamento e justificação a uniformidade da natureza, pois ela é dirigida por leis, e conhecendo essas leis, podemos inferir que o futuro será similar ao passado e que o que desconhecemos será parecido com o que conhecemos. Os fatos não conhecidos se assemelham aos fatos conhecidos. Mill foi um dos principais filósofos do empirismo, que é uma das correntes filosóficas que mais influenciou e continua influenciando a ciência atualmente.